Muchas gracias, buenas tardes. Yo agradezco mucho la invitación y sobre todo la paciencia de ustedes, porque como pueden ver yo no hablo español, intento hablar algo parecido con portuñol, mezclando eventualmente con italiano. Por favor, si no me entienden, me paren, ¿no? Como esta es una red iberoamericana, me aventuro a hablar alguna cosa. Agradezco, obviamente, toda la organización que tornó posible este seminario, estos intercambios, especialmente las personas de Karen, de Carlos, que tuvo mucha paciencia en esperar mi ponencia, mi presentación, pude mandar solamente en la última semana, y también a nuestro compañero de red, Ramón, que debe estar por ahí. Mi ponencia, yo pensé en trabajar algunos puntos. Primero, la transformación social y la formación en salud, y salud como una puente para la democracia. El segundo punto serían los cursos de especialización que tenemos nosotros en Brasil. Después, yo quiero hablar muy rápidamente sobre las audiencias públicas, que son audiencias do Tribunal Supremo del Brasil, que ocorreram já 16 e muitas, praticamente todas, estão vinculadas à saúde e à educação. E, por fim, falar um pouco de minha experiência como diretora de uma escola de saúde pública, onde eu hice 5 cursos de especialização em direito sanitário, e apresentar-lhes um pouco o programa que nós desenvolvemos. Pero me parece que hablar en un seminario de derecho sanitario sin mirar lo que se pasa en la realidad, en los periódicos, não seria oportuno. Nosotros estamos vendo o que se passa acá. Médicos ligados ao tráfico hicieron tráfico de riñones, hicieron 14 transplantes. Esto no es nuevo y no es específico de Costa Rica. En Brasil, los brasileños van hasta la África do Sul y hacen allí las suas cirurgias. Isso me hizo pensar en lo que diz Ulrich Beck, quando ele escreve em um texto recente, Amor à Distância, ele diz que a paisagem corporal dos indivíduos fusiona continentes, raças, clases, nações e religiões. Reuniões muçulmanos limpam sangue cristiano. Racistas blancos respiram com a ruda de pulmões de los negros. Executivo rubio mira o mundo com o olho de niño de la calle africana. Bispo católico sobrevive graças ao hígado, que le foi extirpado de uma prostituta de las favelas de Rio de Janeiro. Los corpos de los ricos se transformam assim em trabalhos de patchwork artificialmente compostos. Me parece que hablar de direito à saúde, hablar de transformação social, é perguntar quem é dono do próprio corpo, se nós realmente somos proprietários do nosso corpo. E quando eu mirei a este evento, eu pensei em um poeta de ustedes, que não sei se pronuncio muito bem, que se chama Jorge de Bravo. Em uma de suas tantas poesias, tem uma que me encanta, que é Balada de los Frios. Há frios tão terríveis que são bestiales. Frios que nos carcomem com imensas polijas. Frios que nos perseguem dormindo e despiertos. Quando nós vemos as pessoas por la calle pedindo por saúde, pedindo dinheiro em los semáforos, uno diz, bueno, pero será que somos tão fortes assim? E me parece, só para começar, muito interessante o que uma novelista de acá, Tatiana Loba, que nasceu em Chile, em seu romance Calypso, ela diz algo que me parece, descrevendo um personagem, nas primeiras páginas, ela diz: suas anchas espalas eram capazes de duplicar, hasta triplicar
multiplicar a carga suportada pelos ombros, pelos outros homens, que reconhecia força e resistência. Habla de um personagem e diz que esse personagem, El Puerto, era conhecido por la sua força. Eu me pergunto se nós outros latino-americanos e europeus de todo, cidadãos de todo o mundo, perdão, hasta quando temos forças para suportar estas notícias e estas desintegrações sociais. Estes são os temas que atingem quando falamos de direito à saúde. Onde está? E, como disse a vocês, eu gostaria de iniciar falando um pouco. Seria bom. Vai a mim, graças. Não. Um pouco o resumo do que eu quero falar. Obviamente, falamos em uma sociedade complexa. Obviamente, tem razão Marisa quando habla que nós não temos uma formação, ou Alfredo, não me acordo quem falou, nem na área de direito, nem na área de saúde. E acá é importante entender a saúde não somente do âmbito da medicina, mas de outras profissões também. Nós temos sempre a impressão que quando falamos de saúde, falamos de médicos. Não somente isto, porque... Marisa, te pido uma ajuda, por favor. Me parece que uma das coisas fundamentais para que entendamos a complexidade da vida atual é um pouco o que diz Zygmunt Bauman. Hoje por la manhã se falou da modernidade líquida. Hoje temos que pensar de outras formas de viver e como fazer que o país Costa Rica pode ser, o país continue sendo o país mais alegre, mais feliz do mundo e que nós outros também, latino-americanos, possamos ser. Marisa, te agradeço. Me parece que em la realidade formativa, em termos de saúde pública, de democracia, de direito sanitário, temos que levar em consideração por lo menos 4 tópicos. O primeiro é entender a saúde como um bem da própria comunidade. Uma enfermidade que é peculiar acá, pode não ser em outra parte, pero não atender a los problemas de saúde é muito grave. Por outro lado, como falaram já aqui, atender os problemas de saúde custa muitíssimo. Ferraioli vai nos dizer que garantizar os direitos sociais tem um custo elevadíssimo, pero não garantizá-lo tem um custo muito mais alto. Um segundo ponto que eu considero fundamental para entender um pouco o que é o direito sanitário, qual é o seu marco, qual é a diferença entre outros ramos do direito, é entender sempre como um direito fundamental. E depois, uma expressão que eu me apropriei do CPDISA, que é um primeiro centro de formação em direito sanitário, creio, de toda a América Latina em São Paulo, que é a ideia da saúde como ponte da cidadania. Não sei de quem é essa ideia de ponte, se é da professora Sueli ou de quem é, mas eles trabalham com isso. E uma outra questão é ver o quanto o nível de democracia está vinculado ao nível de saúde. Me parece que esses 4 pontos são aqueles que fundamentaram estes centros. Em Brasil existem outros, pero os mais expressivos são, sem dúvida nenhuma, o Centro de Direito Sanitário da Universidade de São Paulo, o CPDISA, que hizo toda a formação com a professora Sueli Dallari, logo depois da Constituição de 88, volveram um trabalho em esse sentido. Depois, e acá não está obviamente por ordem, eu diria que temos a Fundação Oswaldo Cruz, e acá eu menciono somente Brasília, mas isso é uma injustiça, porque temos um curso de Direito Sanitário também em Rio de Janeiro, mas o curso de Brasília é um curso que se mantém, é um curso público, gratuito, diferente deste da Universidade de São Paulo, que não é gratuito. Temos, todavia, em Minas Gerais, um curso formado por las escolas de saúde pública, que se mantém todavia, a Fundação Getúlio Vargas, e
em São Paulo também temos nela católica. Os cursos de especialização são mais ou menos estes. O que nos falta em Brasil, e penso que no mundo todo, com esta evolução que temos do direito, é de marcar quais são os limites do direito sanitário, de como temas tão próximos como o direito médico, a bioética e o biodireito podem entrar em esta área. Acá, não sei se podem vocês ver, as audiências públicas, está muito carregado, não? Não, você Pero eu não lo veo. As audiências públicas são um mecanismo que temos em Brasil, outras nações do mundo têm outras formas, mas é um lugar onde se espera que os superiores do tribunal puedan ouvir as vozes da população e de los grupos e assim por adelante. Hasta agora, nós tivemos 16 audiências públicas e podemos observar que em todas elas, da primeira à última, todas têm um vínculo mais ou menos estreito com o tema de saúde. Por que isso é importante para nós outros? Porque hace ver o quanto nós outros necessitamos de uma formação nesta área. Miren que a primeira audiência diz respeito à judicialização do direito à saúde. Quando nós outros dizíamos, estes magistrados nada sabem de saúde e, portanto, temos que ser todos contra eles. Houve um tempo em Brasil que se pensava assim, agora grande parte das pessoas vemos de outro modo. Aunque todavia temos esse problema. Uma segunda audiência foi sobre pneus. Como se traduz pneus? Pneumáticos, graças Maria Célia, que também tem a ver com o nível de saúde. A terceira, interrupção da gravidez. A quarta, políticas de ação afirmativa para os cursos de graduação. A quinta, sobre a lei seca, de não poder beber. Essa, temos algumas coisas contrárias, mas assim é. Depois, a proibição do uso do amianto, pesquisa com células troncos, e assim, vocês podem observar como praticamente todas têm uma vinculação muito estreita com o direito à saúde. E a última audiência que se passou agora, nós estamos discutindo desde 2007 a questão dos cidadãos de primeira e de segunda ordem. Parece que aqueles que podem pagar um pouco têm um acesso um pouco melhor. Se nós falamos desde o primeiro dia deste encontro sobre a universalização, não podemos permitir isto. Pero temos muitas pessoas que estão trabalhando em esta linha. Não, as pessoas têm que contribuir, têm que dar alguma plata. Não sei se vocês acompanharam o que se passou, seguramente sim, o que se passou em Paraguai com o golpe político, quando houve o cambio do governo, o novo ministro da Saúde se permitiu ir aos canais de televisão e dizer às pessoas que deviam vender seus animais domésticos para pagar os serviços de saúde. Não? E nós não temos situações todavia muito complexas, mas agora em Brasil, em grande parte dos países da América Latina, nós temos a saúde constitucionalizada como um direito. O problema é saber o que uma Constituição está de fato constituindo. E para, Marisa, mais uma vez, perdão, e pode passar, essas são a última audiência que habla justamente desses cidadãos de segunda classe, por assim dizer. Pode passar, por favor. E acá eu queria falar um pouco para vocês, e não vou ler os objetivos. Eu trabalho também em assessorado de saúde em Rio Grande do Sul, e nós temos uma escola de saúde pública que durante um período se ocupou de fazer cursos de direito sanitário e cursos de saúde pública binacional. Hicimos com a Argentina, hicimos com o Uruguai, hicimos com alguns alunos do Paraguai também. Infelizmente, este curso não existe mais.
Entonces, en Rio Grande do Sul no tenemos más un curso de especialización en derecho sanitario. Tenemos sí importantes grupos de investigación, tenemos muchas tesis, muchas disertaciones, puede pasar Marisa, pero un curso no tenemos ni en público ni en privado. Acá sí, como habló antes Alfredo, que ustedes están pensando en un curso de posgrado, yo me permití, no como modelo, mas simplesmente para que possamos discutir, apresentar un poco de cómo nosotros estruturamos un curso. Primero que este curso fue estruturado con trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, sociólogos, asistentes sociales, psicólogos y también con los operadores do derecho. El primer curso nosotros hicimos con 40 postos, 20 para profesionales de salud y 20 para profesionales del derecho, donde nosotros teníamos defensores públicos, fiscales, magistrados, todas as áreas do direito hicieron parte. El primeiro módulo, nosotros determinamos políticas de direito em saúde en el escenario internacional, justamente porque os problemas de saúde não se delimitam a las fronteiras geográficas ou políticas. Então, hablamos um pouco disso, como nosotros teníamos alunos del Mercosur, enfatizamos um pouco a questão do direito à saúde em Mercosul. E que coisa nosotros observamos, não, Rovira, que acompañó también este curso, Rovira, María Celia y Marisa. Nosotros observamos que una legislación para protección del derecho a la salud, todos nosotros tenemos muchísimos, encheram bibliotecas, pero cuando se tiene que efetivar un derecho a la salud a las personas que viven en zonas de frontera, parecen que esos acuerdos desaparecen. Brasilia se queda muy, muy lejos, e Montevideo também, ou Brasília e Buenos Aires. Tanto é que nós temos várias coisas de intendentes brasileiros, argentinos ou uruguaios que fizeram suas próprias leis. Como dizia Eugênio Erlich, o direito nasce da sociedade, é o direito vivo. Em la segunda, nós trabalhamos com políticas públicas, saúde coletiva e direitos sociais. Acá trabalhamos muito com as políticas de inclusão social, justamente para ver o quanto as novas tecnologias, por exemplo, que está também imbricada em este curso, podem funcionar como o velho fármaco grego, é remédio e veneno ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nós agora sabemos que mi riñón pode salvar uma vida, pero esta mesma tecnologia pode servir para salvar e para matar ao mesmo tempo. Todo o curso foi muito reflexivo e muito polêmico, porque estavam aí todos os autores. Nós trabalhamos também com direito a processos transdisciplinares em saúde. Eu trabalho com investigação transdisciplinares, eu reconheço a importância da multi, da inter, etc. e tal, pero eu trabalho com a perspectiva da transdisciplinariedade, dizendo transdisciplina significa sair e retornar ao direito, não? E por fim, direito sanitário, vigilâncias e as questões ambientais que são extremamente importantes em todo o mundo. E concluímos este curso falando de fundamentos metodológicos em saúde, não? E educação para a saúde. A nossa experiência em Brasil, nestes diversos centros, é que é possível e temos que pensar na relação direta, entre direito, saúde e democracia. Não seremos jamais democráticos enquanto temos pessoas por las calles pedindo, mendigando e vendendo o seu próprio corpo. Muitas graças.